Direto ao ponto, orçamento do Botafogo, 70 milhões para fechar o ano, Fábio, explica aí. Vou pegar só as tuas palavras, supondo que essa negociação do Marcelo se configure do jeito que a gente viu agora, ok? E vou pegar exatamente as suas palavras. Tá, Marcelo, só para o direto ao ponto, para ficar aqui gravado. Então, o que a gente falou é que o Marcelo pode ser emprestado até o final do ano, com o Fortaleza pagando 100% do salário dele. Ok, e a gente precisa gerar 70 milhões e a gente teria que encaixar um dinheiro da venda dele. Então eu vou pegar as tuas palavras. Marcelo foi para o Fortaleza, Fortaleza sumiu e a gente abriu uma folga no nosso orçamento mensal de 200 mil e eu não estou nem colocando os impostos, tá? Não estou dizendo que o 200 é 300, tá? Vamos pensar nesse sentido. Aí você diz, olha, é pouco a gente ficar com os 4, então vamos supor que a gente vá ao mercado e traga alguém de 80 mil, beleza? Então a gente abriu um espaço de 120 mil por mês, tá certo? Que já alivia um pouco esse recurso. O que eu quero dizer, lógico que é pouco, mas o que eu estou querendo dizer é que isso também tem que ser levado em consideração. Se você abrir um espaço de 120 mil por mês, então pelo menos 1,5 milhão, 1,8 milhão, ou se você levar em consideração impostos, você já diminuiu 2 milhões. Não é o 0 a 0. Você vai dizer, porra, Fábio, você está brincando comigo, é 70 milhões, agora vai virar 68. Mas é essa conta que tem que ser feita. Tá? Mas aí, Fábio, eu não posso... mas assim, o que se diz é que o orçamento do Botafogo, que vai precisar desses 70 milhões, já contava com a saída do Marcelo. Então, esse valor do salário dele não estava incluído nesses meses à frente, inclusive contava com a venda do Marcelo. Então, quando você se desfaz do Marcelo por empréstimo, você não diminui esses 70 milhões, você continua precisando dos 70 milhões porque ele não estava no orçamento até o final do ano, esse salário de 200 mil. Que dizem, tá? Não, ok, mas aí, olha só, vamos voltar às pranchetas e reprojetar o orçamento. Exatamente. Vai ter que tirar de outro lugar, entendeu? Né? Entendeu? Olha só, por mais difícil que seja e delicado, eu já acho um progresso danado. A gente está pensando nisso e a coisa está sendo ventilada, porque no passado era uma ficção completa, não se fechava nada e dane-se, ficava com déficit, ponto final. E vamos para o ano seguinte, por isso que a gente chegou nesse buraco. Então, pelo menos isso, vamos dizer, com muito aperto, a gente vendendo almoço para pagar a janta, como dizem, mas pelo menos esse ponto está em discussão, entendeu? Ô Falcão, fala aí, não é nepotismo não, mas eu tô com o tio Fábio, concordo com ele. Hoje tá ruim pra mim, né, maluco? A família Rocha unida... Os Rocha vão dominar o mundo. Depois dos Antunes, agora vem os Rocha. O Iago Prelelui falou uma coisa certa, ele falou muita coisa que está no orçamento não vai ser cumprida. E eu concordo. O Botafogo, obviamente, que ele criou um orçamento, ele tem que criar, ele tem que trabalhar com isso, mas pela nossa situação delicada, alguma coisa realmente eu acho que não vai se cumprir aí desse ideal todo. E aí eu acho, assim, a percepção que eu tenho é que o Botafogo está com dificuldade de vender o Marcelo, como gostaria, e aí conseguiu um rearranjo para deixar a coisa melhor do que se mantiver o Marcelo num elenco que ele está queimadíssimo, ou que talvez o próprio jogador pode ter chegado e ter falado, não quero mais jogar no Botafogo, eu estou desanimado, eu estou sem vontade, eu gostaria de respirar novos ares. Isso pode ter acontecido. E aí, de repente, você vai manter um jogador que é caro a beça e que não está entregando tecnicamente, que não está entregando na vontade. Então, olha o problema. Então, talvez tenha sido um rearranjo que o Botafogo tenha feito para ficar num prejuízo menor com esse empréstimo do Marcelo, que vai se livrar de um salário, vai ter que ir atrás de 70 milhões de qualquer forma, ou seja, se ele achou que ia conseguir um exemplo, né? Um exemplo fictício, 10 milhões desses 70 milhões através de Marcelo, já sabe que não vai conseguir. Então vai ter que conseguir esses 10 milhões de uma outra forma. E em contrapartida, o Marcelo respira outros ares, você alivia a pressão com a torcida, que é grande e é um problema. Quem sabe o Marcelo vai bem no Fortaleza, se projeta nacionalmente, que o Fortaleza vai jogar a Série A,
E aí você consegue uma venda do Marcelo e fazer um dinheiro com o Marcelo no final da temporada que vem. Eu imagino que tenha sido mais ou menos esse o racional, né, do Botafogo, diante do que eu acredito que tenha sido uma dificuldade de vender o Marcelo e talvez, aí aqui eu também estou presumindo, até uma falta de vontade do Marcelo em ficar no Botafogo. Para ficar claro, Nath, Fábio, assim, o Si acabou entrando na história, eu acho até que a linha de pensamento claro. é essa, só que até o final do ano, amigo, o orçamento, como o Fábio bem disse, pelo menos está tentando ser respeitado. E aí, se você não vai colocar dinheiro de um lado, você tem que buscar de outro. E tem um CEO para cuidar disso, e acredito que ele deva respeitar esse orçamento. Aí, só para a gente entender, o Fábio, você falar, esses 70 milhões que o Botafogo precisa, que é o que não está no orçamento, ele tentou buscar em venda de jogador. A gente tem aí a camisa, tem alguns valores que a gente ainda não tem, então a gente não pode contar. E aí, para esse ano, o que a gente pode contar para esses 70 milhões? A venda do Pedro Raul, a venda do João Paulo, também já pode entrar nessa conta aí, depois a gente vê quanto isso foi. E o Caio Alexandre também. E aí tem que diminuir isso para ver quanto é que falta. E o que falta, especulação, tá, gente? O que a gente entende que quem tem mercado seria Babi, Canu, Marcelo e vender o direito do Matheus Nascimento quando ele completar a idade para poder ser vendido. O cara vai lá e paga só para ter preferência na compra do Matheus Nascimento. Essa é a conta que a gente já fez em um dos programas aí de chegar aos 70 milhões. Se você não vende o Marcelo, como a Nath colocou, vamos chutar aqui, tá? Vamos colocar lá que o Marcelo esteja contando lá com 10 milhões. Estou dando um chute, tá? 10 milhões de reais. O Botafogo vai ter que buscar esses 10 milhões em outro lugar. Pode vir passando de fase na Copa do Brasil, pode vir com uma final de Carioca. Você pode buscar de outras formas. Aí, ok, emprestar, você abriu lá a folha. Mas está claro que o Botafogo contava com isso, né, Fábio? Sim, tá claro. Agora, orçamento é assim, né? Você faz uma previsão, você não tem bola de cristal, né? Você tenta fazer uma previsão a melhor possível. E isso aí, agora a gente está falando da experiência que a gente tem na empresa. É por isso que você tem o real e o previsto. Você vai sempre ajustando. Eu sei que no caso do Botafogo é uma coisa indigesta, para dizer o mínimo, né? Mas vai ter que ajustar de alguma maneira. Como você disse, a gente torce pelas vitórias porque a gente ama o Botafogo, mas é por isso que é tão fundamental cada fase que a gente passa na Copa do Brasil. Eu tenho certeza que se existe um acompanhamento um pouco mais profissional esse ano, e é o que tudo indica, existe, o nosso diretor está fazendo a conta. Cada fase da Copa do Brasil, preciso gerar menos 1,5 milhão, porque eu passei agora. É por aí. Não tem como. Não tem como ser diferente. E, infelizmente, pelo nosso elenco, você foi perfeito nos nomes que você citou. Só lembrando a galera, eu sei que você e a Nath sabem, mas lembrando que o Babi tem que sair e logo, porque a gente não tem direito nenhum dele. A gente tem o direito de vitrine até um prazo. Então ele tem que sair, porque se ele ficar muito, aí quando ele for sair, a gente vai levar a rosca. Então a gente tem que vender logo. Só isso. Boa, talvez dona por Mila. isso. Não, talvez por isso o Babi não pegue banco tão cedo, na tentativa de projetá-lo para que seja vendido logo. Ainda sobre grana, o Paulo Oliveira botou aqui, e o Calu, isso sim é urgente solucionar. Parece que o Botafogo vai gastar aí mais 1 ou 2 salários, né? Deve gastar aí mais 1 milhão aí com o Calu. Parece que ficou na casa de 3 salários, mas ainda não está acertado. Mas o Botafogo está se encaminhando para um acordo aí com o Calu, gastando mais do que deveria, mas caminhando para um acordo. Dona Mima Farael também botou aqui. Uma das principais funções do CEO não é gerar receitas novas? Sim, uma das principais funções do CEO é gerar receitas novas
E ele, inclusive, está lá para isso. A gente só está discutindo, mas quem tem que resolver é ele. Ele aceitou ciente dos problemas. Né? Só lembrando a galera que você falou bem do Calu, só lembrando a galera como é que eram feitos os negócios muito recentemente no nosso clube, que o nosso amigo Calu, óbvio, ele tem o direito, ele e o empresário dele tem o direito de pedir o que quiserem. E o clube paga e fecha o contrato se puder. Então, gente, a gente às vezes tem acesso a algumas coisas do orçamento. O seu Calu, com o grande desempenho dele, ele custa aos nossos cofres mais de 400 mil por mês, tá? Só para ficar claro para todo mundo o que foi o tipo de negócio que foi feito no passado, tá? Daí a discussão sobre... Fala aí, Nath. E outra coisa que a gente tem que ficar atento é essa renovação com o Canu, porque o Canu também estava nesse bolo aí para ser vendido. E aí, do nada, o Botafogo vai e me renova com ele, ainda dobra os vencimentos dele. Então, assim, ou é essa leitura que a gente falou no começo, de que o Botafogo, de alguma forma, algo mudou e o Botafogo prioriza. Claro que a gente sabe, como a gente falou, se chegar uma proposta irrecusável, tudo bem, mas que o Botafogo prioriza continuar com ele, ou o Botafogo já recebeu uma proposta muito boa e está valorizando ele a longo prazo, aumentando tudo para que consiga receber, porque às vezes isso acontece também mais à frente. Recebeu, de repente, uma proposta de algum time estrangeiro, aí entrou lá no acordo com o staff do jogador para aumentar tudo para que o Botafogo, a multa rescisória seja maior e o Botafogo receba mais. Pode ser. Se for isso, a gente vai saber logo, nos próximos capítulos. Então, assim, essa mudança de postura em relação ao Calu, essa valorização dele, também é algo que soa estranho diante de um cenário de que ele também está para ser vendido para complementar o orçamento. Então, assim, alguma coisa está mudando ali dentro. A seguir, cenas dos próximos capítulos. E aí, o que você achou? Você gostou do possível empréstimo do Marcelo Benevenuto? E essa renovação do Canu? Escreve aí nos comentários